Muito bom dia a todos, Elimaurão na área, seu professor de Química B. Estamos começando nossa gravação. A nossa aula hoje é 2 de julho, última aula do semestre. E como nós fizemos semana passada, hoje nós teremos resolução de exercício. Semana passada fizemos uma revisão sobre geometria molecular e polaridade de moléculas. Lembra disso? Pois é, hoje nós vamos falar de forças intermoleculares, juntamente com solubilidade e tudo mais. Então, vamos trabalhar. Bom, pega lá o seu material, por favor. Livro 1B. Na página 127. Por favor. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem as questões. Tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Rapaz, aqui tem questão boa, hein? Questão boa demais. Quero ver se a gente faz até a questão 10, pelo menos. Tá? Nós temos 1h15 de aula. Quer dizer, agora um pouco menos, né? Temos 1h e... Já foram 8 minutos. 1h07 de aula. Então, vamos nessa. Eu quero que vocês comecem a fazer, por favor, página 127, para começo de conversa, da número 1 até a número 7. Tá certo? Eu vou dar 20 minutos, da número 1 até a número 7. Aí eu vou resolver, aí depois a gente continua. Pode ser? Página 127, da número 1 até a número 7. São 10 para as 9. 9h10, estourando 9h15, eu começo a resolver. Pode começar a fazer, pessoal. Por favor. É resolução de exercícios hoje. Mas eu quero fazer uma espécie de plantão de tirar dúvidas. Como o primeiro ano nunca foi fã de plantão, eles nunca foram de participar do meu plantão, então, hoje é um plantãozinho.
Então, para quem está chegando agora, estamos fazendo a resolução de exercícios. Eu passei a página 127, questão 1 até a questão 7. Página 127, questão 1 até a questão 7. Mais 15 minutinhos a gente vai começar a resolver.
Mais 3 minutos, tá? Ok, vamos lá então. Já deu. 20 minutinhos para vocês fazerem isso aí. Primeira questão. Armas químicas são baseadas na toxicidade de substâncias capazes de matar ou causar danos a pessoas e ao meio ambiente. Elas têm sido utilizadas em grandes conflitos e guerras, como o ocorrido em 2013 na Síria, quando a ação do sarin causou a morte de centenas de civis. Entre água e benzeno, o solvente mais adequado para a solubilização do sarin e a principal força intermolecular encontrada entre as moléculas do sarin no estado líquido são, respectivamente. E aí, galerinha? Então, nós falamos semana passada, fizemos uma revisão de geometria molecular. Certo? Geometria molecular. Juntamente com polaridade de moléculas. Então, se você sabe geometria, você sabe polaridade. Se você sabe polaridade, você sabe forças intermoleculares. E sabendo as forças intermoleculares, você consegue, né, resolver exercícios, né, de solubilidade. Lembrando que moléculas polares dissolvem moléculas polares. Moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. Mas eu sei que tem aluno que ainda vai dizer para mim que não sabe polaridade de molécula até agora. Mas não sei quando é polar. Entendeu? Aí eu não posso fazer nada, né, pessoal? Estudar. Tem vídeo lá no Cisflame de teoria de polaridade, de geometria. Tem vídeo das, né, as aulas do Zoom, quando nós resolvemos exercícios. Então, não tem desculpa, tá? Beleza? Então tá, vamos desenhar a molécula aqui e ver o que acontece. Então, página 127, questão 1. Aí você tem essa molécula aqui, ó. Flúor. Bom, aí ele propõe duas situações: água e benzeno. Beleza?
Ele fala, olha, entre água e benzeno, o solvente mais adequado para a solubilização do sarim. Bom, primeiramente eu tenho que identificar que tipo de molécula é o sarim. Ó, você tem flúor, você tem oxigênio, tá certo? Que são o quê? Átomos com elevada eletronegatividade. Eletronegatividade. Flúor e oxigênio são átomos de elevada eletronegatividade. Então, essa molécula, o sarim, é uma molécula polar. Sério? Sério. Aliás, queridos, quanto mais polar a molécula, mais perigosa é a molécula quando a gente estuda gases tóxicos. No caso, o gás sarim é um gás perigosíssimo. Tá? Ah, é o gás mostarda? Não, outra coisa. Gás sarim, tá certo? Como ele se solubiliza em água, porque ele é uma molécula polar, então, qual que é o melhor solvente? O melhor solvente é a água. Por quê? Porque a água é polar. Tá? Então, o melhor solvente é a água. Ué, o benzeno é apolar? É. O benzeno, ó, só tem carbono e hidrogênio na molécula. Portanto, é uma molécula apolar. Gravem isso. Tá? Toda molécula que só tem carbono e hidrogênio na fórmula, ela é apolar. É um hidrocarboneto, vem do petróleo. Óleo, óleo. Óleo gosta de água? Não, óleo não se dissolve em água. Então, petróleo e seus derivados são apolares. Como essa molécula do gás sarim é uma molécula polar, aí como é que eu sei que é polar? Porque tem átomos como flúor, oxigênio, ó. Quando você tem átomos que têm elevada eletronegatividade, a molécula é polar. Por ela ser polar, ela vai se dissolver na água, que também é polar. Está me entendendo ou não? Então, a primeira parte da resposta é água. A segunda parte da resposta é o seguinte: que tipo de interação as moléculas do sarim fazem entre si? Tá? Faz ponte de hidrogênio? Porque ela é uma molécula polar. Faz ponte de hidrogênio? Não. Então, que tipo de interação? Dipolo permanente. Dipolo permanente. Também chamada de interações dipolo-dipolo. Resposta letra B de bola. Resposta letra B de bola. Quando eu chamo de dipolo permanente, é a mesma coisa que dipolo-dipolo. É o nome da interação que ocorre entre moléculas polares. Ah, por que não é ligação de hidrogênio? Porque você não tem hidrogênio ligado diretamente ao FON, nem ao flúor, nem ao oxigênio. Você não tem. Então, não é ligação de hidrogênio. Mas é uma molécula polar. Como é que eu sei que é uma molécula polar? Porque tem átomos fortemente eletronegativos. O que significa isso? Significa que um lado da molécula é negativo, o outro lado da molécula é positivo. Então, é uma molécula polar, polarizada. Uma parte, essa parte aqui, ó, de carga negativa, e essa parte aqui, que só tem carbono e hidrogênio, parte positiva. Beleza? Então, conseguindo enxergar a lousa? Me ouvir direito, sim ou não? Sim. Então, tá bom. Questão número 2. O enxofre é um elemento químico que pode formar dois óxidos moleculares. Vamos falar de óxidos, tá? No segundo semestre. Essa é uma questão do vestibular, certo? Às vezes, o que acontece? Vocês estão no primeiro semestre do primeiro ano. Então, pode ser que tenham exercícios, né, de assuntos que vocês não viram ainda, que é o caso óxidos.
certo? E aí, dentro dos óxidos, tem as classificações. Óxido ácido, óxido básico, óxido neutro e por aí vai. Tudo bem? Belezura? Tá. Mas essa questão não é propriamente de óxidos. Ela é uma questão de polaridade de moléculas, de solubilidade de uma molécula na outra. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão 2. Nomeie a geometria dessas moléculas, SO2 e SO3. Explique ainda por que apenas o SO2 é solúvel em água. Então vamos lá. Mauro. Mauro. Oi. Não... Ah, pronto. Quê? Não, é que não dava para ver o quadro. Eu pensei que tivesse escorregado a câmera. Não é, eu arrumei. Então, olha só, tá falando do SO2. Bom, ó, mais uma vez, vou falar de geometria molecular, que é o primeiro assunto que você tem que dominar. Não sabe geometria molecular, não sabe polaridade de moléculas. Não sabe polaridade de moléculas, não sabe forças intermoleculares. Não sabe forças intermoleculares, você não sabe nada. Então, para evitar isso, tudo começa com geometria molecular. Já falei isso uma montoura de vezes. Então, tem duas moléculas, SO2 e SO3. Aí o aluno vai dizer, ah, eu não consigo. Porque nessa idade vocês têm a mania de falar isso, né? É muito difícil. É, fácil é balada, né? É fácil assistir série, dormir, comer, isso é fácil. Então, SO2, SO3. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, você tem que saber contar. Sabe contar? Ver quantos átomos tem em cada molécula. Depois, com a tabela periódica em mãos, de que família são os átomos. Terceira coisa, lembrar das regrinhas, porque tem uma teoria por trás. Qual é a teoria por trás? O esquema que eu passei para vocês. Eu passei um esquema, eu passei uma maneira fácil de matar o exercício. Então, vamos lá. SO3 tem 3 átomos. SO2 tem 3 átomos. SO3 tem 4 átomos. Concorda? Concorda. Agora, quando eu penso em 3 átomos, presta bem atenção. Quando eu tenho 3 átomos, ou a molécula é assim, ou ela é assim, ó. Ou ela é linear, ou ela é angular. Ou ela é linear, ou ela é angular. Mas vai dizer, aí como é que eu vou saber, Mauro? Estudando. Vou te dar esse macete. Estuda. O que você tem que saber? Quando que a molécula é angular? Já falei isso trocentas vezes. Hidrogênio e família 6A, ou 7A e família 6A, ou só família 6A. No SO2, eu tenho só família 6A. Sério? É. O enxofre é da 6A e o oxigênio é da 6A. Então, tá aqui, ó. Então, qual é o formato da molécula do SO2? Isso aqui, ó. Angular. Molécula angular. Se ela é uma molécula angular, necessariamente ela é uma molécula polar. Tão fácil, queridos. Tão fácil. Não precisa ficar se preocupando com vetores, sabe? Não precisa ficar se preocupando com nada. Você simplesmente faz o quê? Você conta quantos átomos tem na molécula, tem 3. Analisa qual a família, só tem família 6A. Enxofre e oxigênio são da família 6A. Aí você tem que se ligar. Ou é linear, ela não é linear. Tá? Então ela vai ser angular. Por que ela vai ser angular?
Porque ela só tem família 6A na fórmula. São 3 átomos que só tem família 6A. Então, o formato é esse aqui, ó. É uma molécula angular e, por ser uma molécula angular, necessariamente ela é uma molécula polar. Tá, e daí? O que tem a ver? Se ela é uma molécula polar, ela se dissolve na água. Porque a água também é uma molécula angular, portanto, a água também é uma molécula polar. Agora, o SO3. O SO3 tem 4 átomos. Ou é assim, piramidal, ou é assim, ó, trigonal plana. Ai, Mauro, como é que eu vou saber, Mauro? Dificuldade. É que eu vou saber se é piramidal ou trigonal, Mauro. Não ri não, Mauro. Não é fácil, Mauro. Posso chorar por vocês? Eu tô chorando, estou fazendo draminha, tá? Percebeu? Muito difícil. Ai, não vou conseguir. Então tá bom. Quando que a molécula é piramidal? Hidrogênio e família 5A ou 7A e família 5A. O que tem no SO3? Só família 6A. Olha aqui, ó. Enxofre é da 6A, oxigênio é da 6A. Pergunta: aparece família 6A no esquema da piramidal? Não. Piramidal aceita alguém da família 6A? Não. Então não vai ser piramidal. Vai ser o quê? Trigonal plana. Então como é que fica a molécula? Vai ficar assim, ó. Agora, eu nem vou entrar no mérito. Eu nem vou entrar no... É trigonal plana, tá? Eu nem vou entrar no mérito de como é que funciona a dupla ou dativa, porque aí, queridos, eu vou ter que voltar no começo do ano. Não dá, né? Impossível. Quando a molécula é trigonal plana, o que a gente analisa, Mauro? Eu vou até mudar de cor, porque eu sou um cara didático, você sabe disso. Tem um cara didático na química B, sou eu. Aí, ó. Não tem professor de química B no primeiro ano mais didático que eu, não tem. Pode procurar aí no colégio, não acha? Ó, os oxigênios, as pontas, são todas iguais. Quando as pontas são todas iguais, molécula o quê? Apolar. Por isso que o texto fala que somente o SO2 se dissolve na água. Por quê? Somente o SO2 é uma molécula polar. E por que é polar? Porque a geometria é angular. Tá, mas por que a geometria é angular? Porque tem 3 átomos e todos são da família 6A. Você vê que uma coisa puxa a outra? Então, de novo, geometria. De novo, hein, queridos? Eu não estou preocupado em fazer muito exercício, não. Estou preocupado em que você aprenda. Entendeu? Tem que aprender esse troço. Porque a apostila 2A é outro assunto. Eu não vou falar mais nada. Não vou voltar em geometria, por mais nada. Acabou, já era. Tá? SO2. De novo. Tem 3 átomos da molécula. Um enxofre e 2 oxigênios. Quando a molécula tem 3 átomos, ou ela é linear, ou ela é angular. Lembrando que linear, você pode ter linear de 2 átomos ou linear de 3 átomos. Beleza? Tá, mas como é que eu vou saber se é um caso ou outro? Fácil. Você tem que decorar isso aqui, ó. Pô, aí também é demais, né? Alguma coisa você tem que saber, alguma coisa você tem que decorar. Quando que a molécula é angular? Quando, por exemplo, só tiver família 6A na fórmula, que é o caso, ó. Enxofre da 6A e oxigênio da 6A. Pronto. Então eu sei que é uma molécula angular.
E por ser uma molécula angular, necessariamente, obrigatoriamente, sem exceção nenhuma, a molécula é polar. E por ela ser uma molécula polar, ela vai ser solúvel, ela vai se dissolver, ela vai se misturar completamente em água. Por quê? Porque a água também é uma molécula angular. Mas por que a água é angular? Porque a água tem 3 átomos, hidrogênio e 6A. Por ela ser angular, ela é polar, e polar dissolve polar. Beleza? No SO3, molécula de 4 átomos. Curiosamente, todos os átomos são da família 6A. Beleza? Muito bom. Molécula de 4 átomos, ou ela é piramidal, ou ela é trigonal plana. Ou ela é piramidal, ou ela é trigonal plana. Tá, e aí, Mauro, como é que faz? Bom, é o seguinte. Para ser piramidal, que nem amônia, tem que ter hidrogênio e família 5A, ou 7A e família 5A. Como aqui só tem família 6A, 6A não entra no esquema da piramidal. Então, ela vai ser trigonal plana, vai ser assim, ó. O enxofre fica no meio, os 3 oxigênios ao redor. Tudo bem? Como os 3 oxigênios são idênticos, pontas todas iguais, molécula apolar, portanto, não se dissolve na água. Beleza? Fiz uma revisãozinha aí, né? Questão 3. Cosméticos de uso corporal, quando constituídos por 2 fases líquidas immiscíveis, são denominados óleos bifásicos. Vou fazer uma propaganda da Natura aqui. A mulherada que usa Natura sabe, existe aquele óleo trifásico. Como o nome diz, 3 fases. É interessante, né? Porque se você pega aquela embalagem do óleo trifásico e você balança, a hora que você para, fica exatamente as 3 fases, na mesma sequência. Pode misturar, que elas não mudam de posição. Por quê, Mauro? Porque a composição é a mesma. E pela composição ser a mesma de cada fase, elas são fases immiscíveis, uma na outra, elas não se misturam. Elas têm colorações diferentes, porque elas têm composições diferentes. Portanto, elas têm densidades, propriedades físicas diferentes. Cosméticos de uso corporal, quando constituídos por 2 fases líquidas immiscíveis, ou seja, não se misturam, são denominados óleos bifásicos, 2 fases. Observe na tabela as principais características de um determinado óleo bifásico. São 2 fases. Beleza? Para diferenciar as 2 fases, originalmente, incolores, ó, a fase aquosa, a fase que tem água, é incolor. A fase orgânica, que tem um solvente orgânico apolar, por isso que não se mistura, certo? Porque a água é polar e a fase orgânica é apolar, por isso que eles não se misturam. Mas como eles são incolores, o cara resolveu colocar um corante. Para diferenciar as 2 fases originariamente incolores, é adicionado ao óleo o corante azul. Ao óleo, o corante azul. Tá certo? De natureza iônica. Grifem isso, de natureza iônica. O óleo tem 2 fases. Aí ele pinga um corante azulado de natureza iônica. Grifem. Use o marca-texto. Se alguém não tiver o marca-texto, eu vou mandar virtualmente o marca-texto aí, ó. Tá indo. Pronto, chegou aí. Pode pegar o marca-texto que tá aí. Que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta maior afinidade pelo corante.
Ixi, ele não deu muita dica, não, hein? Ele falou que o solvente, ele falou que o corante azul vai se dissolver no solvente de maior afinidade pelo corante. E o corante tem natureza iônica. Ah, você grifou isso? Natureza iônica. Grifou natureza iônica? Carol, você grifou natureza iônica? Sim. Muito bem, Carol. Então escreva polar. Toda substância de natureza iônica é polar. Carol, você que é uma menina esperta. Se o corante tem natureza iônica e é polar, vai se dissolver onde? Na água ou no solvente orgânico, que é apolar? Não. Na água, lógico, porque polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Se o texto fala que o corante tem natureza iônica, então ele tem característica polar. A hora que você pingar, ele vai cair, ele vai se dissolver na água. A parte que fica azulada é a água. Vocês estão entendendo aí, ô primeiro ano? A parte que vai ficar azulada é a água. Por quê, Mauro? Porque o texto falou que o corante tem natureza iônica. Íon. Uma ponta é positiva, uma ponta é negativa, ou seja, polar. Então, esse composto iônico vai se dissolver melhor em água. Belezura? E aí, qual a alternativa? Aí, como é que eu vou saber? Essa adição não altera as massas e volumes das fases líquidas. As duas fases líquidas do óleo bifásico podem ser representadas pelo seguinte esquema. Ah, papai! Conseguiram fazer essa? Sem olhar no gabarito? Porque olhar no gabarito não pode. Mas vamos lá. Mauro, como é que vai resolver esse exercício? Mauro, fácil. Fácil. Água. Ó, essa é a questão número 3. Por que você fez pouco exercício? Estou revisando o conteúdo. Água. Você tem 30 mililitros, 30 gramas. O que quer dizer densidade? Densidade é massa pelo volume. Então, vai ficar 30 gramas dividido por 30 mililitros. Isso vai dar 1 grama por mililitro. Beleza? Beleza. Por que tem que saber a densidade, Mauro? Para saber quem vai ficar embaixo, quem vai ficar em cima. Agora, a parte orgânica. A parte orgânica, que é apolar. O texto já falou que é apolar. Você tem um volume maior, 70 mililitros. E pesa 56 gramas. Então, como é que eu acho a densidade? Massa sobre volume. Então, vai ficar 56 dividido por 70. Isso vai dar 0,56 dividido por 70. Deixa eu fazer aqui. Tchê, Maurão e você. 0,8 grama por ml. O que significa isso, primeiro ano? O meu
tubo. Aqui, meu tubo, meu recipiente. A parte aquosa, a parte da água, tem um volume menor, ó. Volume menor. Concorda? 30 ml é um volume menor que 70. Concorda comigo? Só que a parte orgânica é menos densa, tá? Quem tem menor densidade fica em cima. Certo? Fica em cima. Então, o que vai acontecer? Ó, vou até diminuir aqui, porque na verdade é bem menos. Por que a parte azulada ficou embaixo? Primeiro, por que a parte azulada ficou na água? A parte azulada, né? O corante se dissolveu na água, eu já expliquei por quê. O corante se dissolveu na água porque o corante tem natureza iônica, o texto fala isso. Então, quem tem natureza iônica se dissolve em água. Por quê? Natureza iônica é substância polar. Então, vai se dissolver na água. Porque a outra fase do óleo é apolar, que é a fase orgânica. Então, você pingou o corante, ele passa pela parte orgânica e se dissolve todinho na fase aquosa. Tudo bem? Agora, por que a fase aquosa ficou embaixo? Ficou embaixo porque ela é o quê? Mais densa do que a fase orgânica. E o volume, olha aqui, ó, o volume da fase orgânica é maior do que da fase aquosa. Então, são detalhes. Isso está na letra D de docinho. São detalhes que o aluno tem que prestar atenção. Vai falar que uma questão dessa não tem cara de Enem? Totalmente Enem. Totalmente Enem. Bom, temos 15 minutos. Vamos continuar. Alguma dúvida? Não, né? Tá bem explicadinho. Tira um print aí, tira a foto, faz alguma coisa. Questão 4. Quando tetracloreto de carbono, água e hexano são nessa sequência adicionados em uma proveta, é formada uma mistura trifásica, com tetracloreto de carbono na fase inferior, água na fase do meio e hexano na fase superior. Quando a ordem de adição é modificada para, primeiro, tetracloreto, depois hexano, depois água, forma-se uma mistura bifásica. Considere as afirmações a seguir a respeito desses solventes. Aí ele faz 3 observações. A polaridade do CCl4 é elevada, dada a alta eletronegatividade do cloro e do número de átomos de cloro, tornando miscível com a água. 2. Uma das fases na mistura bifásica é constituída de hexano e tetracloreto de carbono, a outra é de água. 3. 1 litro de água apresenta uma massa maior que 1 litro de hexano. E aí, meu povo, como é que faz? Você vê, né? Tudo depende de polaridade de moléculas. E polaridade de moléculas depende de geometria. Cara, eu não sei se você está reparando que a matéria ela gira no mesmo ponto.
tudo começa em geometria molecular. Então, eu vou dar uma sugestão para quem ainda está com dificuldade. Eu sei que é uma sugestão que para muitos é loucura. Vocês não vão rir da minha cara que vocês são educados. Mas dá uma estudada no recesso, nessa parte. Aí muita gente vai falar assim, ah, tá, eu vou estudar. Então, beleza. Mas o que eu podia fazer, eu fiz, tá? Mais que isso, esquece. Então, vamos lá. Questão número 4. Ó, ele adicionou o seguinte, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Ó, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, deixa eu melhorar isso aqui. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Antes disso, vamos ver quais são as substâncias. Tetracloreto de carbono. Vocês aprenderem bem, tá? Tetracloreto de carbono. Para quem não sabe, tetracloreto de carbono. CCl4. Aí o outro é hexano e água. Bom, água, todo mundo sabe, é polar. Beleza? Hexano, C6H14, apolar. Ai, por que que apolar? Toda molécula que só tem carbono e hidrogênio é apolar. Ah, mas como é que é saber se é C6H14? Tudo bem. Vocês agora no primeiro ano não sabem ainda química orgânica. Vocês vão ver comigo só no que vem. Certo? Essa é uma questão de vestibular. Tudo bem? Mas já fica atento aí. Tem que saber nomenclatura de química orgânica também. Então, C6H14. Hexano é um líquido, tá certo? Que vem do petróleo. Como ele vem do petróleo, molécula apolar. Beleza? E o tetracloreto de carbono? O tetracloreto de carbono é uma molécula tetraédrica. Sério? É. Tetracloreto de carbono é uma molécula tetraédrica. Como é que é saber? Estudando. É uma molécula de 5 átomos. A molécula tetraédrica. Já falei disso aqui um monte de vezes. Aí você analisa as pontas. Quando a molécula é tetraédrica, você analisa as pontas. As pontas são todas o quê? São todas iguais. Então, é uma molécula apolar também. Tá certo? Beleza. Aí ele fez 2 experimentos. No primeiro experimento, ó, você tem aqui primeiro experimento e no segundo experimento. Tem 3 fases, ó. Sabe por que tem 3 fases? Deixa eu melhorar isso aqui. E aqui. No primeiro experimento tem 3 fases. Ele fala que tem 3 fases. Sabe por quê? Olha só. Por que tem 3 fases no primeiro experimento? Ele colocou o seguinte, ó. Quando tetracloreto de carbono, primeiro foi tetracloreto de carbono. Depois, água. E depois, hexano. Colocou nessa ordem. Sabe por que formou 3 fases? Presta atenção. Porque tetracloreto é apolar. Água é polar. O hexano é apolar.
Então, ó, a água não se mistura nem com o hexano, nem com o tetracloreto. Por isso que formou 3 fases. 3 fases. Agora, no segundo experimento, ele colocou tetracloreto com hexano. Depois o hexano e depois água. Essa foi a ordem. Tá certo? Essa foi a ordem. Primeiro ele jogou tetracloreto e hexano. Puf! Misturaram uma única fase, a fase apolar. Ela se separa da fase polar. Na verdade, o que vai acontecer é exatamente o contrário, tá? Vai ficar a água embaixo. Aí, como é que é saber isso? Está sabendo agora. O tetracloreto com o hexano vai ficar em cima. Por quê, Mauro? Essa parte orgânica, ela é menos densa do que a água. Então, ela fica em cima. Só que você poderia dizer para mim, mas como é que é saber? Ele colocou tetracloreto, depois colocou o hexano, depois jogou a água. A hora que ele misturar, ele colocou nessa sequência, certo? Ele colocou nessa sequência. Quando ele misturar, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. 2 fases. Embaixo, a água e a outra fase, o tetracloreto misturado com o hexano. Aí a primeira frase para a gente analisar. A polaridade do CCl4 é elevada? Não. CCl4 é uma molécula apolar, então a polaridade é baixa. A 1 é falsa. 2. Uma das fases na mistura bifásica, aqui, ó, na parte bifásica, é constituída de hexano e tetracloreto, e a outra é água? Sim, verdadeiro. A 2, verdadeiro. 3. 1 litro de água apresenta uma massa maior que 1 litro de hexano? Sim. Aí, como é que é saber? A água é mais densa que o hexano. Tá, mas como é que eu vou saber que ela é mais densa? Porque hexano vem do petróleo. Hexano vem do petróleo. Se vem do petróleo, ele tem uma densidade menor. Ele é mais leve. A gente fala, né, no português errado, mas a gente fala que o hexano, por ser apolar, ele não se mistura com a água. Como ele vem do petróleo, geralmente esses materiais apolares, eles ficam em cima e a água fica embaixo. É o caso do óleo. Quando você mistura água com óleo, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. Então, grava isso. Tudo que é óleo fica em cima, a água fica embaixo. Tudo que vem do óleo, que petróleo é óleo. O americano chama petróleo de oil. Sabia disso? Porque, literalmente, o petróleo é um óleo. Chamado óleo da pedra. Vocês vão ter essa aula comigo ano que vem. Vocês vão aprender tudo de petróleo comigo ano que vem. Fora o que vocês já aprenderam em geografia, talvez um pouquinho em biologia, junta com geopolítica, atualidades. Beleza? Vocês vão ver a parte química do petróleo. É muito legal. Então, a resposta é a letra D, de docinho. Bom, temos 4 minutos. Eu vou fazer só a questão 6, não vou fazer a 5 não, tá? Porque a 5 é aberta, demora mais. Vou fazer a 6, falando sobre lavar louça. A mulherada aí tá de quarentena, tá lavando louça aí ou não? Carol, você anda lavando louça ou não? Claro. Tem lavado? Sim. Ah, mentir para outro, rapaz. Isso aí nunca lavou um É garfo, sério, mano. Que isso? panela, você lava Oi? panela também? Eu lavo. Aquela panela Principalmente quando eu uso, gordurosa, né? que No fritou caso. frango, toda gordurosa, toda craquenta. Você mete o bombrilzão lá. Eu passo bombril, Todas aquelas que pra Gaguejou. lavar a panela tem que arear a panela. Não, você gaguejou. Tá? Eu sei que eu lavo Ah, louça. tá. Até porque eu sou químico, tenho todos os produtos aqui. Aguento mais quarentena.
Então é o seguinte, aprendam, sabão ou detergente não destrói gordura. Não, não. Como que não destrói? O prato fica limpo. Ele remove gordura, ele tira a gordura do prato e joga na pia. Aí você passa um paninho com detergente na pia, a pia fica limpa. Destruiu a gordura? Não, ela foi para o ralo e foi para a caixa de gordura. Então, detergente ou sabão não destrói gordura, ele remove gordura. Tá? Tá, mas como é que ele remove a gordura? Como é que ele tira a gordura do prato, do copo, do talher, da panela? Por interação molecular. Então, a remoção de gordura em utensílios domésticos é feita por ação mecânica, você tem que esfregar. Entretanto, a ação dos sabões facilita o processo de remoção de sujeiras gordurosas. Tá? Nós sabemos que água não se mistura com gordura, concorda? Você pega um prato que você comeu churrasco, aquele sebo da carne do churrasco. Você pode jogar água que for, não limpa o prato. A gordura não sai. Mas se você pôr uma gota de detergente, a gota bate ali onde está engordurado e a gordura começa a soltar do prato, não é que vai destruir a gordura. Por quê? Porque o detergente ele se agarra à gordura. Uma parte do detergente, do sabão, se agarra à gordura e a outra parte se agarra à água. E com isso, você facilita a remoção da gordura. Um exemplo de uma molécula de sabão é o dodecanoato de sódio. Vamos desenhar. Pronto, agora você aprendeu como é que o detergente, o sabão, limpa a louça. Já pode lavar uma louça já. Para treinar, né? O cara fala, ai, química seria mais fácil se tivesse laboratório. Ué, laboratório é a cozinha da tua casa. Lava umas louças aí que você vai ver. Vai treinar bem. Questão 6. É a última, tá? E aí nós vamos começar o nosso glorioso recesso. Aleluia. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. O menos NA mais. Queridos, presta bem atenção aqui, por favor. Estamos terminando a aula. Não dispersa, não. Tem aluno que fica olhando para o celular, tem aluno que está dormindo. Por isso que não gosta de ligar a câmera, né? Vocês não gostam de ligar a câmera porque, ai, é que eu tenho vergonha. Não, é porque vocês matam aula assim. Se tivesse vergonha, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha Twitter. Né? Não é verdade? Não é vergonha. Está matando aula aí. Um ou outro aluno que a gente pede para ligar a câmera, liga. O resto, se é que tem alguém assistindo ainda, além da Carol, que vai lavar a louça depois. Muito bem. Queridos, presta atenção. Essa parte aqui, ó, só tem carbono, 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 carbono. Só carbono e hidrogênio. Essa é a parte apolar da molécula. A parte apolar da molécula liga-se, ó, liga com gordura. Essa parte apolar da molécula, ela se liga com a gordura. Por que, Mauro? Porque gordura é apolar. Essa parte aqui, ó, que é a parte iônica, é a parte polar. Isso aqui liga com água. Isso aqui é o sabão, tá? Tudo isso aqui é o sabão. O sabão tem uma parte apolar, que vai se ligar à gordura, e uma ponta iônica, portanto, é a parte polar que se liga à água. Então, o detergente, ele agarra a gordura aqui e agarra a água aqui. E com isso, quando você abre a torneira, a água arrasta a gordura através da ação do sabão. Não é que a água dissolve a gordura. Não, não, não. Você pegou a bucha, colocou detergente, encostou no prato engordurado, pronto, o detergente colou na gordura.
hora que aí você esfregou o detergente, não é isso? Só que, por enquanto, o detergente está grudado só no prato gorduroso. Quando você vai enxaguar a louça, você abre a torneira. A água bate ali, o detergente gruda na água. Aí a água que está escorrendo, ela está presa no detergente, o detergente está preso na gordura. Aí arrasta todo mundo. E com isso o prato fica limpo. Chique, né? Isso está na alternativa, letra A. De amor, I love you. Beleza? Bom, com isso terminamos o nosso glorioso primeiro semestre. Hoje é 2 de julho, já estamos no segundo semestre. Vamos ter o recesso. E aí, na volta do recesso, apostila 2A. Você já tem a apostila já? Ainda não, Mauro. Tá. Eles vão entrar em contato com vocês para vocês irem buscar lá na escola. Um ótimo recesso. Amanhã é sexta-feira, um ótimo final de semana. Deus abençoe, se cuidem e até a próxima.